Gente, hoje a gente vai ter uma conversa que, olha, eu gostaria de ter recebido esse tipo de orientação quando a minha filha era menor. Por quê? Viajar com uma criança que não come é desesperador, né? Que o desespero de toda mãe é que a criança coma, que seja um chocolate, mas que não passe mal numa viagem e que acabe passando as férias, o passeio, um final de semana, um feriado que seja, dentro de um hospital, tá? E eu já, muitas vezes, quando minha filha era menor, eu tive esse desespero, né? A gente deixou de fazer alguns passeios, conhecer alguns locais, com medo da menina desmaiar de fome. E aí, nesse período, né, antecedendo as férias, conversando, né, no consultório com alguns pais, e uma queixa comum dos pais que têm filhos que não comem, que está cada vez mais frequente, foi: Bruna, mas é desesperador, porque eu não sei se vou viajar, se eu vou ficar aqui, porque eu vou perder a viagem, essa criança vai passar mal. E eu me coloquei naquela situação porque foi desesperador. Até que um dia eu e meu marido falamos: olha, queremos que minha filha vivencie a magia fora do Brasil, que foi para Disney por volta ali dos 3 anos de idade. Pensa naquele auge da criança que não comia, mas a gente enfrentou. Fato que a menina viveu de batata frita e nuggets. Na época ela comia batata frita e nuggets, vamos dizer, de porcaria. Né, as pizzas, salgadinho, nada. E gostava, graças a Deus, ela ainda gostava de fruta, mas lá não tinha fruta docinha, né? Só tinha a fruta mais azedinha. Então, nem a fruta, muitas vezes, ela não aceitava. E aí, vivenciando essa situação no consultório este ano, eu falando cada vez mais sobre alimentação, falei: gente, acho que eu vou me aprofundar um pouco mais sobre este assunto. E por isso, né, trouxe para vocês essa conversa hoje, né? Eu sei que tem uma galera aí que já está aproveitando virada de ano para passear, ou está pensando se vale a pena. E não só, gente, ir para longe, tá? Ali no restaurante, né, do lado de casa. Eu evitei muitos restaurantes na época, porque ou eu dava comida em casa quando ela aceitava, porque muitas vezes a gente dava comida em casa e ela às vezes não aceitava, a gente ia pra festa, porque festa também ela não comia, nem as porcarias, né? Então passava fome também nas festas. Mas aí a gente teve muitas restrições de passeios e aí eu falei: gente, eu vou ajudar esse pessoal, ver se eles sofrem menos. E onde que a gente vai nessas horas? A gente vai ali nos blogs, né, das famílias, das mães que viajam com crianças. Eu falei: vou buscar algumas ideias aqui. E foi o que eu trouxe para vocês hoje. Então, para quem não me conhece, né, me apresentando, eu me chamo Bruna, sou pediatra, trabalho em Vitória, tá? Espírito Santo. E gosto de falar muito sobre alimentação porque é uma dor minha, é uma dor de muitos pacientes meus. E cada vez mais tenho me aprofundado no assunto e tenho aprendido muita coisa. Então hoje vamos falar sobre passear, né? Viajar é um tema por causa do período de férias. Mas, gente, ali na casa de um amigo, nas festinhas, um passeio de final de semana, é possível. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje: por que essa criança não come? Sabe por que eu estou trazendo como principal, né, o primeiro item da nossa conversa? Porque, gente, se a gente vai conversar aqui sobre a criança comer ou não alguns alimentos, a gente tem que pensar que se eu vou sair com uma criança que não gosta de comida pastosa, se eu for para um restaurante que só tem sopa, vamos pensar assim: ai meu Deus, esse restaurante só tem sopa, não vai dar certo, né? Então, ou seja, a primeira coisa tem que saber: por que essa criança não come? Qual a característica da recusa alimentar dela? Ela só come alguns alimentos, né? Só o branco, o amarelo e o marrom, tá? Então vamos buscar esse tipo de alimento nos locais que a gente for. Ela não come, ela não gosta do cheiro da comida. Vamos procurar local aberto, vamos fazer piquenique, vamos evitar o estresse deste passeio. Então tem que pensar, qual que é a característica da recusa? Não, Bruna, parece que é birra mesmo, ela não quer comer, então vamos carregar lanchinhos com a gente. Então assim, primeiro vamos entender por que essa criança não come, até para vocês poderem aproveitar
a nossa conversa hoje. Tem criança que não come por birra, a principal causa, tá, gente? Ainda mais ali, por que a gente fala muito da faixa etária ali de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos? A fase da birra, né? A fase que eles mais brigam. Então, vai bater boca com a criança, não vai enfrentar a criança, querer ser autoridade nessa hora. Lembra, vocês pais, né? Também tem que aproveitar o passeio. Então, não vamos nos estressar se todas as táticas, todas as ideias que a gente, né, trouxe hoje não funcionarem. Tenha alguma coisinha com vocês aí que de repente dê caloria para essa criança não passar mal. Foi o que a gente fez nessa viagem, né? Ficamos 10, 12 dias, não sei. A menina com nuggets e batata frita. Chegou em casa enlouquecida pelo arroz, pelo feijão. Nunca comeu tanto arroz e feijão na vida dela. Mas ela não passou mal, assim, de parar em pronto-socorro. Teve a energia que ela precisava. Então, assim, é pensar. A gente tem que ter o plano B, né, que a gente fala, para não perder a viagem, tá? Então, primeiro pense por que seu filho não come, para você poder aproveitar a nossa conversinha hoje de acordo com a característica do seu filho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, tá? Vou usar minha colinha aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Essa criança, igual eu falei, qual que é a característica dela? Então, vamos nos planejar, tá? Dependendo da característica da criança, se é uma criança que não aguenta cheiro, a gente não vai para lugar muito fechado. Se é criança que só come crocante, nós vamos pedir no cardápio os alimentos que sejam mais crocantezinhos para essa criança. Ah, Bruna, mas onde eu vou não tem alimento crocante. Carregue algo que seja crocantezinho para essa criança. E a gente não estou falando nem de chips não, porque eu sei que chips é bem crocante ou um biscoitinho, né? Porque assim, se a gente está pensando que vai ficar muito tempo fora de casa, a gente tem que ter também alguns alimentos que deem sustância, né? Vamos falar assim. Então assim, saiba escolher o lanchinho que vai estar carregando. Se possível, trabalhe até com congelamento para vocês conseguirem ter uma segurança maior de alimentar essa criança, tá? Saiba se for para algum local que vocês, uma cidade que não conhece, busque referência, né? Se for ficar em hotel, busque referência de restaurantes que tenha próximo. Entre em sites da cidade, né? Muitas cidades têm seus sites de atividades, de passeios, de restaurantes. Conheça um pouco da característica, até para vocês não ficarem lá rodando, perdendo o tempo de vocês sem conseguir aproveitar o passeio, tá? Então tenha esse planejamento. Não sei, que nem a gente, quando vai fazer mala, né? A gente não olha, vamos levar tantas roupas de baixo, nós vamos levar tantas roupas de frio. Faça a mesma coisa do planejamento. Por quê? Porque para criança que não come, gente, para quem tem um filho que não come, o maior problema da viagem é a criança não comer. Então vamos dar foco para este problema, para ele ser amenizado, tá? Porque fazer a criança comer na viagem é que a gente não vai conseguir, né? Então vamos melhorar esse passeio, tá? Outra coisa, levar lanchinho, gente. Leva lanchinho que você sabe que a criança aceita. Nesse caso, vamos permitir, Bruna, ele só come chips, tá bom? Não deve ser só chips, eu até acredito que tem algumas crianças aí que tem muita restrição. Eu já tive paciente que só comia 5 alimentos em 24 horas, tá? Mas assim, pense na característica desses alimentos. Não vamos pensar em nutrição agora, tá? Vamos pensar em caloria, vamos pensar em energia. Vocês não vão passar a vida neste local. Não vai ser um ano dessa criança nesse local. Então assim, leve alimentos, deixe guardado, não mostre para a criança, porque aí que a criança realmente não vai experimentar nada que esteja naquele ambiente, tá? Não mostre, deixe, né, faça aquela cara de paisagem, se viu que pediu alguma coisinha que a criança às vezes aceita, ou parecido com o que ela aceita, porque às vezes muda o tempero. Arroz com feijão, né? A criança só come arroz com feijão, mas às vezes o tempero é diferente, né? Porque se a gente saiu, uns colocam um pouco mais de alho, os outros colocam menos alho, ou mais gordura, menos gordura, então isso vai mudar sabor, tá? Então, se a criança não aceitar, aí despistadamente, ou sai da mesa, vai lá, finge que foi comprar alguma coisa e dê esse lanchinho para a criança. Para naquele momento a criança comer alguma coisinha, mas nos próximos momentos do dia de refeição, busque locais que a criança, né, que tenha alimentos parecidos com o da criança, que ela aceite,
E se também não der certo, esse lanchinho de novo. E vai abrindo mão desse lanchinho despistadamente, para também a criança, se ela perceber que você está com a bolsa cheia desses alimentos que não são muito nutritivos, mas que ela aceita de forma mais fácil, aí que ela não vai aceitar é nada. E o gostoso do passeio, gente, é igual eu brinco, né? Às vezes a família fala assim, Bruna, tem arroz, feijão, carne em casa, salada e tal. Não come, mas o biscoito ele come, a bala ele come, os chips ele come, a pizza ele come. Se for num churrasco, se esbalda. Qual que é a grande questão desse tipo de passeio, né? Quando não tem ninguém, por isso que eu falo que o mais comum é comportamento, tá? Quando não tem ninguém olhando, não tem ninguém brigando, não tem ninguém forçando a criança, os que são por comportamento vão comer, tá? Então quando a gente está passeando, a gente está relaxando, ninguém... É aquela coisa, tem esse lanchinho com você, porque se a criança não comer, você tá tranquilo, porque essa criança vai ter alguma energia, não vai desmaiar no meio do caminho por falta de glicose no sangue. Então, finja que seu filho não está ali. Deixa essa criança olhar para o prato, fazer cara de nojo, faça cara de paisagem. Porque muitas vezes a gente curtindo, a gente feliz, a gente aproveitando o passeio, a criança vai estar tão feliz que sem perceber ela mastiga. É o que acontece com crianças que comem em frente à televisão. Vai tirar a televisão, o tablet, o celular de uma criança que só come assim, não mastiga. E muitos desse jeito comem alimentos assim que não sabe nem qual é o sabor, porque não estão vendo o que está comendo. Então, se você distrair essa criança de um jeitinho aí, quer distrair, deixar um ambiente gostoso, todo mundo aproveitando, a ideia é se aproveitar, deixa a criança, não fica lá, não vai comer? Só um pouquinho, tá tão gostoso. Gente, se enche o saco. Não é hora de aproveitar a viagem, tá? Deixa a criança ali, tem chance de, se você ignorar, uma vez, duas vezes, três vezes, a criança começar até a sentir o cheiro do alimento e talvez até levar a boca, tá bom? Outra situação, fique de olho, tá? Como eu falei sobre a questão de buscar restaurantes que tenham a característica dos alimentos que a criança coma, né? Bruna, mas nós vamos para um japonês, todo mundo quer ir, eu quero conhecer, fiquei sabendo que nessa cidade tem esse japonês, mas meu filho não come. Você não vai deixar de ir, você vai, porque a ideia do passeio é você aproveitar também, tá? Mas, se possível, não, Bruna, pra mim tanto faz. Tem o japonês lá, mas não é tão famoso assim, não é algo que eu busco. Eu posso comer o japonês em casa e dar comida quando eu estiver na minha cidade, dar comida pro meu filho em casa antes de sair. Então evite, né? Se possível, procure restaurantes que sejam da característica e que tenha cardápio infantil. Porque geralmente esses tipos de alimentos que tem em restaurantes que tem cardápio infantil são mais aproximados em relação a tempero. Tem menos tempero, tem mais características de pratinho de criança. É mais fácil você conversar com o pessoal do restaurante para de repente preparar. Exemplo, igual minha filha não gostava de purê, a bichinha foi comer purê, não tem muito prazer no purê, mas começou a comer purê com 7, 8 anos de idade, e olha que ela comia na escola, tá, gente? Por isso que eu falo, quando a criança vai pra creche e come, a família não acredita, é verdade, tá? A gente fica sabendo, né? Mas a menina foi comer purê na minha casa, lá pros 7, 8 anos de idade. E toda vez que a gente ia no restaurante, é muito comum ter purê como constituinte, né, de pratinho infantil. Então a gente pedia, olha, tem como trocar pela batata frita? A batata frita ela comia. Então, assim a gente vai fazendo, porque a gente tinha dia que a gente ia para restaurante quando a gente não tinha aquele tempo de dar comida em casa, a gente dava, a menina não aceitava, que a gente ia para restaurante, ou ela comia só a batata, ou ela comia só o arroz, ou ela comia só a carne com batata. Era um caos, entendeu? Mas aí com o tempo a gente vai aprendendo a aproveitar os passeios e entender que um dia Deus vai iluminar e nós vamos entender melhor o que está acontecendo, e eu fui atrás, né, de conhecimento, lógico, porque realmente esperar melhorar não estava sendo suficiente. Então, converse nesse restaurante, pergunte, olha, é possível? Traga características, se possível, gente, tem criança que só come a base do ketchup, né, misericórdia, tem várias maneiras de trabalhar esse ketchup, mas né, não vem no caso aqui, mas carregue o ketchup. Pelo amor de Deus, Bruna, mas você está orientando como é ketchup? Gente, estou orientando vocês a aproveitarem o passeio, tá? Carrega ketchup. É só arroz ketchup? Toma, ketchup no arroz.
Ai, só carne ketchup, toma, mas aproveite. Não vai encher, porque ele vai ter uma gastrite. Não faz em casa, gente. Não estou falando para vocês ensinarem a criança a comer fora de casa. Estou falando para vocês aproveitarem o passeio e dar alguma caloria para essa criança comer nesse passeio, tá bom? Então, use esses artifícios, né, para vocês poderem aproveitar, tá? E converse, gente. Fez o pratinho lá, não tenha vergonha de conversar com o pessoal no restaurante. Fez o pratinho lá, essa criança não gostou daquele pratinho e você viu que não vai rolar, tem alguma outra coisa, por exemplo, no prato do adulto tem algo ali que a criança coma e que no prato infantil não tem. Tenta conversar, conversa com o garçom, pede ajuste neste prato. Se possível, gente, entre em contato com o restaurante antes, até para saber, porque tem restaurante que, por ter prato infantil, é mais fácil lidar, sim, mas às vezes você vai chegar lá e não vai funcionar, né? Então, entre em contato antes, converse, olha, eu tenho esses problemas com meu filho, ele não come e tal, seria possível a gente trabalhar a maior chance, né, de dar certo, de chegar lá e vocês curtirem. Então, tente também conversar antes de ir para o restaurante, tá bom? Lembre de também olhar em hotel, que tenha cozinha, que tenha local para vocês deixarem alimentos congelados, saiba, né, como que vai descongelar isso daí, para não atrapalhar a questão de sabor, né, do alimento, mas sabe aproveitar a questão do congelamento para as viagens, porque olha, já vi muita gente para fora do Brasil nessa confusão que eu tive em relação à questão da minha filha, de levar sim alimentos congelados para fora do Brasil. É possível, então é só estar conversando, tá bom? E aí, gente, lógico, né? Ah, Bruna, então a gente só senta ali, dá o lanchinho para a criança e a criança vai comer. Nem sempre. Na verdade, o mais comum é muitas vezes ter uma guerrinha antes, que a criança, né, gosta ali de fazer o charminho, o mais comum é o comportamento. E a gente pode estar abrindo mão aí de artifícios para estar distraindo essa criança. Uma coisa que eu falo muito no meu consultório, gente, tem uma bolsinha que você vai carregar com essa criança no carro, né, para passeios, que os brinquedos estão só para estes momentos, para viagem, para a criança tolerar o passeio, para a criança tolerar ficar ali dentro do carro. Então, já crie isso, uma bolsinha de brinquedos que só vai ser utilizada no carro. Nada de levar Bruna, então quando eu for à casa da minha tia, da minha avó, da minha mãe, né, e eu vou deixar essa bolsinha, não. Aí é outra bolsinha, essa é só para dentro do carro, para situações de restaurante, ou uma casa de alguém que essa criança não está adaptada, não curtiu, aí você pode, assim, pegar essa bolsinha. E nas viagens a gente também abre mão, né? A gente usa esses brinquedinhos, porque criança brincou, ficou um tempo sem brincar, 1, 2 semanas ali, ela esquece, é como se fosse brinquedo novo. E não é pegar a bolsa e dar na mão da criança, é deixar a bolsa ali guardadinha e tira um brinquedo. Aí a criança brincou, distraiu e tal, daqui a pouquinho a criança enjoou, não quer mais brincar, pega outro brinquedo. Então vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Ter essa bolsinha lá, na casa, no hotel, onde vocês estiverem, né, dormindo, e leve um brinquedinho, 2, 3, mas sem entregar tudo ao mesmo tempo para a criança na hora da refeição. Bruna, mas aí eu vou ficar distraindo meu filho na hora de comer. É assim que ele come em casa? Então você não vai mudar isso, lembra? É para você aproveitar a viagem, então tem sim que levar um brinquedinho para distrair. É que nem dar comida em casa. Só come na frente do celular, não vai tirar o celular nessa hora. Bruna, mas não pega a internet. Isso, então vamos lembrar que tem locais que não pegam. Então o que a gente faz? Tem programas, a gente faz download, né, para assistir no offline. Então, gente, olha, eu não quero fazer propaganda não, mas eu tenho o YouTube pago, porque eu adoro ficar ouvindo podcast, aprendendo coisas, e eu não quero ficar queimando a minha internet, tá saindo muito mais barato eu ter o pago do que eu ficar queimando a minha internet. Então é uma opção, né? O YouTube tem vários, crianças vivem nesse videozinho do YouTube, então baixe ali, carregue com você, tem o Netflix também que dá para carregar, tem vários aplicativos que dá para você baixar vídeo, leve com você e coloca no, porque vai enchendo, né, a memória, então coloca no celular da mãe, coloca no celular do pai, do tio, do vizinho, não sei, leva, tá? E use caso não tenha essa internet só para esse momento, também não vai
enjoar a criança daquilo que, né, não precisou assistir, porque tinha internet, vamos usar outras coisas no momento da internet, que não tiver, aí você usa o que você baixou para assistir no offline, tá? Dê à criança outra coisa, gente. A gente pode sim, na hora que vai oferecer comida para criança, se a gente deixar alimento assim, o que você quer comer? Se você falar com a criança, o que você quer comer, ela vai falar assim, nada, né? Que é o que eles fazem. Vai falar assim, olha, você quer isso ou isso, tá? Bruna, então eu vou falar assim, você quer salada ou você quer, sei lá, você quer alface ou você quer rúcula? Ele come alface ou come rúcula? Não. Então não é isso que você vai fazer. Lógico, se for alguma coisinha assim que você quer dar uma quebradinha, né? Tipo assim, ai meu filho, você quer uma batata, um purê, uma batata sauté, né? Aquela batatinha. É uma opção, sim, vai que dá certo. Se não der, não vai ficar brigando com a criança. Mas tem como você controlar o besterol, né? As guloseimas, escolhendo dentro do cardápio, se vai ter tipo a batatinha frita, então vamos escolher um alimentozinho ali que seja menos, né? Aí vai da característica do que a criança aceita. Um alimentozinho que seja menos porcaria, para dar uma amenizada, porque, gente, quando a gente fica só na porcaria, o estômago não fica legal, a energia não fica bacana, tá? Então tenta trabalhar assim, se der certo, bem, se não der certo, não vai ficar brigando com a criança, porque a ideia é aproveitar, tá? Nada de brigar, a gente já falou muito sobre isso, tem que fazer de conta que o filho não é de vocês, porque se a gente começa a brigar, aí a criança não vai comer nem o que ela gosta. Isso é fato, é muito comum no consultório a gente conversar com famílias que estão com crianças que não comem e a gente vê que o comportamento da família está estressante, o ambiente está estressante para aquela criança e a primeira coisa que a criança faz para evitar confusão é nem entrar na confusão. Então, para evitar briga, a criança nem começa a mastigar, tá? Então, é hora de aproveitar a passeio, tá bom? Se a criança tem algumas dificuldades alimentares e aí você gostaria de dizer, nossa, Bruna, tem um local que eu fui, né, que a gente vai, que tem um alimento assim, que é tão importante para ela, ou que é parecido com o que ela gosta, a gente vai ter tanto contato com isso, ou às vezes vai ser mais difícil conseguir outras coisas que ela goste e neste local vai ter este alimento. Oferece num dia, não quis, beleza, come, até é importante comer na frente da criança, porque quando você come na frente da criança, a criança ela fica, ela olha até com um olhar diferente, porque viu que não mata, né assim? Então coma, no dia seguinte, quer? Não quer, come de novo. De repente, você pode até brincar assim, olha, bonitinho, dependendo do alimento. Quer dar um cheirinho? Um cheirinho gostoso. Quer cheirar? A criança vai fazer assim, mas vai que ela cheira. Ai, quer lamber? Vai, lambe. Vamos dar um beijinho. E assim a gente vai trabalhando. Pode trabalhar esse tipo de apresentação para a criança, mas vai devagar, tá? Até porque tem criança que evita o passeio, né? Evita os restaurantes, porque não querem vivenciar o estresse de ter que comer. Tipo, não tem criança que foge da mesa? A mesma coisa no restaurante. Então, como vai ser muito frequente e às vezes você quer que a criança goste de comida de fora de casa, né? Porque tem criança que tem medo de comer fora de casa porque o feijão é diferente, vamos dizer assim. Aproveita, faz esse tipo de apresentação para a criança por estar num restaurante e cria um ambiente muito gostoso, deixa ela mudar a ideia do que é restaurante, porque vai ser tão intenso a presença dela nesses ambientes, pensando em viagens, tá? Que essa criança pode ser que ela, né, aceite um pouquinho, curta o ambiente e na brincadeira vai come sem perceber, que é o que acontece quando tá com o celular, come sem perceber, né? Vai ali a cenourinha, vai ali a folhinha, né? Sem a criança, misturadinha, sem a criança perceber. Por quê? Porque ela tá distraída. Então use essa distração, esse ambiente gostoso para apresentar alguns alimentos diferentes e é que quando você estiver na sua cidade e for passear com a criança num restaurante ou na casa de alguém que não é o ambiente como normal daquela criança, pode ser até que ela não tenha medo de experimentar. Não sabemos se ela vai aceitar, mas pode ser que ela, né, ela queira pelo menos aceite a experimentação, tá bom? E vai trabalhar em cima do que a criança aceita, tá? Você vai apresentar, você vai oferecer, você pode até falar assim, tá tão gostoso, comer não quer mesmo? E acabou. Se você ficar brigando com a criança, isso só vai piorar, tá? Tem
Tem mãe que se estressa demais nessa hora e perde as estribeiras, porque acha que a criança vai morrer, vai parar no hospital porque não comeu aquele alimento que ela quer. Tenta fazer algumas trocas, né? Tipo assim, do alimento que a criança quer, pipoca, né? Pipoca, aí quer pipoca e tal, mas só come com a manteiga, beleza. Vai comer pipoca com a manteiga todo dia, tá te estressando? Então fala assim, meu filho, olha só, então vamos colocar um pouco menos de manteiga, ou agora vamos comer, né, comer sem manteiga, pra ir melhorando, não ser nem lá nem cá, né? E assim a criança ingerir alguma coisa, não passar mal, porque realmente está sem nada no estômago, e você conseguir curtir esse passeio de uma forma mais tranquila, tá? E aí, gente, é muito importante, porque mãe tem mania de assumir a situação e achar que ela que tem que fazer aquela criança comer, quem tiver na viagem não vai fazer melhor do que ela, não vai fazer igual, e aí ela não aproveita e todo mundo aproveita, tá? Se tiver pessoas ao redor que possam, né, que estejam menos estressadas, que possam oferecer comida para essa criança, é uma opção, entendeu? Peça ajuda para essa pessoa, fala assim, olha, não tô afim hoje, vai lá e dá esse pão aqui, esse almoço aqui, e vai curtir. É muito comum a gente ver as pessoas falando assim, Bruna, quando eu ofereço, não aceita, mas quando no fulano chega e dá, a criança aceita. Sim, porque a criança sabe que se ela tiver a oportunidade de comer uma colherzinha, você vai brigar para comer o resto. Tenta, né, vivenciar a situação de alguém te forçando a comer alguma coisinha. Imagina a sensação de engasgo. Isso quando a criança naquela briga não aspira alguma coisa e tosse porque tá com mal-estar, tá? Então, na hora de não tá com saco, tá cansado, ou o dia foi muito cansativo, você quer relaxar, mas aquela criança precisa comer, pede ajuda. E até fala se tiver, né, família com outras crianças, fala assim, olha só, hoje, agora você vai lá, depois eu até dou comida pro seu filho, mas você me ajuda nessa daqui? Quero só esticar a perna? Pede ajuda pro pai. Bruna, mas não sabe dar e se a criança não aceita, ele larga a mão. Mas peça, gente. É muito fácil, eu falo, fugir da situação, mas precisa vivenciar. Porque o filho é filho do pai e da mãe, né? E a gente, nessa de que ele não vai participar da situação, quando a gente não põe a pessoa em ação, é muito fácil não participar e nem aprender, porque ela não está vivenciando e é estressante mesmo. Então fala, olha, vai ali rapidinho, tenta. Bruna, eu tentei e não consegui, né? Ai, tá vendo? Eu já sabia que não era pra eu pedir. Não, sem estresse, é hora de passear. Depois vocês conversam aí como que vai dividir essa tarefa de oferecer comida para criança ou não. Porque é verdade que quando a mãe assume, ela sabe mais artimanhas, ou às vezes ela só piora a situação de tanto estresse que ela traz para esse momento da refeição, tá? Então, quando for sair, quando for viajar com a criança, primeira coisa, vamos então fazer um resumão aí, tá? Planeje. Pense para onde você vai, qual a característica das comidas da região, para ver se você vai precisar ou não levar alguma coisa congelada, levar algum lanchinho. Às vezes você vai para algum local que não tem um lanchinho, é de uma indústria regional que a criança come, tá? Porque criança tem mania de marca, crianças seletivas também tem mania de marca, tá? Eu só como batata frita do McDonald's, né? Então, ou seja, pense nessas situações para ver como que você vai planejar. Quanto tempo vai ficar, quais horários que essa criança vai comer, vai ter passeio ou não, vai ter piscina, vai ter parque, quais serão os passeios para você saber a característica do lanchinho que vai carregar. Leva vasilhinha térmica, leva mais garrafinha de água, aí tem que ver como que vai ser, tá? Entre em contato, já sei para onde eu vou ficar, entre em contato com o restaurante, os restaurantes, para saber, tem prato kids, entre no site, vê menu, né, o que tem no cardápio, tem pratinho infantil, entre em contato, olha, meu filho gosta, mas tem isso aqui não gosta, será que quando a gente for, que a gente vai viajar e tal, pode trocar? Pensa, conversa, tá achando, pode ser que quem atendeu estava bacana, mas no dia chega lá a pessoa não foi legal com você. Mas é bem menor, porque muitas vezes eles até conversam, né, com a equipe para ver se é possível mesmo essa troca, e geralmente é, tá? Mas converse antes. Até, gente, entra nesses aplicativos, né, que entrega lanche, que entrega comida, que tem supermercado, né? E aí você vai saber quais são ali, por ali você já vai
avaliar que às vezes, quando a gente dá comida para criança em casa e para sair, vai que você pode fazer a mesma coisa. Às vezes no hotel não tem os alimentos que a criança goste, mas tem um restaurante que é com alimentos parecidos. Peça para entregar, para você ou carregar ou a criança comer em casa, né, onde vocês estiverem, para depois sair, vocês poderem aproveitar o passeio, tá? Para não reduzir, né, a ida ao restaurante a 30 minutinhos de comida rápida, porque senão a criança vai passar mal se ficar muito tempo sem comer, tá bom? Então, trabalhe também com esses aplicativos de entrega, tá? Pense nas distrações que você vai proporcionar para essa criança, porque a criança não vai ser diferente do ambiente que ela come, tá? Leva os brinquedinhos, deixa assim, carregue, faça download de vídeos, carregue o tablet, o celular junto com você, porque você precisa aproveitar o passeio e a criança precisa comer alguma coisinha, tá bom? Não atrapalhe a rotina, uma coisa que eu esqueci. Quer dizer, não atrapalhar é impossível, né? Mas assim, pensa direitinho. Às vezes a gente tá lá brigando com a criança porque, nossa, deu meio-dia, a criança precisa comer. Mas a criança acordou um pouco mais tarde, fez uma sonequinha mais tarde, dependendo da idade, não vai comer mais tarde. Ou a criança está dormindo, você quer que ela acorde, porque naquele horário tem que comer. Não pode ser assim, tá? Só vigia essa questão de horário de despertar, soneca, horário de almoço, lanche, janta, sempre roupa fresquinha, muita hidratação para a criança não ficar molinha porque está desidratada, que nesses passeios as crianças gastam muito, né? Transpiram demais. E às vezes a gente na correria não dá a quantidade de água que deveria. Então lembra disso e tenta flexibilizar a rotina, mas não saia completamente, porque uma criança que foge demais da rotina fica irritada, né? Nessa irritação diminui mais ainda o apetite e aumenta a briga. Nessa que diminui o apetite e aumenta a briga, come menos ainda, tá? Então tentar manter isso daí. E dependendo de quem for, se for só a família, né, pai, mãe e criança, ou crianças, pede ajuda para marido. Se for um grupo maior de pessoas, pede cada dia ajuda para alguém, para vocês, mãe, também conseguir curtir a festa, ou o passeio, né, a viagem, e assim, ter boas lembranças, né, não lembrar da viagem só naqueles momentos de briga, porque a criança queria comer, enquanto tá todo mundo com boas lembranças aí do passeio, tá bom? Vou ficando por aqui. Queria trazer um pouquinho dessa orientação para vocês em relação à viagem, aproveitar que agora tem uma galerinha indo passear, tá? Aproveitem essas dicas, são dicas que se eu tivesse usado um pouquinho na época que eu viajei com a minha filha, ou na época que a gente passeava aí para restaurante próximo cá, né, de casa, teria sido menos estressante, mas não dá para voltar atrás, né? Então a gente tá aqui para ajudar quem ainda tá passando por isso, tá bom? E se tá desesperador dar comida para essa criança, gente, procure ajuda, procure orientação, porque é possível melhorar a alimentação de uma criança sim. Tem todo um jeito, tem toda uma organização de estratégias, primeiro tem que saber por quê, né? Porque a criança não come. Mas tem toda uma maneira de você trabalhar, não é lógico de um dia para a noite. Eu até brinco, esses dias eu estava conversando com uma família, eu falei, melhorar a alimentação de criança não é uma coisa de tirar uma chupeta, de tirar o peito da madrugada ou o peito do dia, de tirar uma madeira, né? Fazer a criança dormir a noite inteira, é de um dia para a noite? Não é. Então, melhorar a alimentação de criança também não. Só que muitas vezes, eu vou falar aqui, quando chega para atendimento, quase 100% aí das famílias já estão tão estressadas que a primeira coisa que a gente precisa é melhorar os pais ou os cuidadores, né? Se tiver babá, avó aí no meio do caminho, para depois trabalhar a criança ou em conjunto, porque se a gente não melhora o estresse do cuidador, a criança não volta a se alimentar, tá bom? Vou ficando por aqui então. Espero que vocês aproveitem essas orientações e até semana que vem. Tchauzinho, gente!